Olá, é um prazer estar com você aqui ao vivo na Vibe Mundial, inclusive na live no Facebook, também da rádio. Então, quem quiser se comunicar, manda mensagem, enfim, daqui a pouco a gente vai interagindo com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Lucia Arantes. Eu trabalho com uma terapia diferenciada, com equipamentos de alta tecnologia. Esses equipamentos eles fazem biorressonância, que ajudam o seu corpo a se reequilibrar através das ondas eletromagnéticas do corpo. Então ele faz como se fosse um scan, um mapeamento do teu corpo. Consegue captar tanto o nível físico, mental, emocional e energético. A gente capta tudo. Como é um equipamento de inteligência artificial, ele consegue, ele mesmo, o próprio sistema, fazer esse rastreamento e me dar a tua necessidade daquele momento. Qual terapia seria mais interessante para você tratar? E óbvio, né? Nós somos seres extremamente complexos e únicos. Cada um de nós é único nesse planeta. E por isso eu também consigo fazer essa terapia à distância. Por quê? Porque assim, quando a gente coloca lá no sistema o teu nome, a tua data de nascimento, a cidade que você nasceu, a cidade que você está, ele capta a tua frequência. E é muito interessante, porque quando a gente começa a fazer a sessão, vão aparecendo informações que o índice de acerto do equipamento, para vocês terem uma ideia, é de 85% a 95%. É um índice muito alto. E eu já tive vários relatos de pessoas, às vezes, com dor em casa. A gente começa a fazer a sessão, quando termina, a pessoa está mais aliviada, está se sentindo muito melhor. E como energia, né? Nós somos pura energia. Quando a gente conecta com esses equipamentos, eles modificam o nosso campo. Então, é muito interessante, é um trabalho diferenciado. Eu tenho alguns tipos de equipamentos de biorressonância, alguns físicos, que só presencial, você não consegue, eu não consigo fazer à distância, porque eu preciso do equipamento conectado com você. Então, a gente olha não só as questões físicas, como as questões também emocionais e de relacionamento. Por quê? Por que relacionamento? Porque às vezes aparece, né, na própria sessão, no equipamento, um conflito. Então, por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês. Eu estava tratando um garoto, um menino de 6 anos, a queixa era que ele tinha explosões de agressividade, muita agressividade, e aí ele entrava num surto, numa briga. Aí o que acontecia? Depois dessa explosão ele se acalmava, ele ficava mais tranquilo, e conversando com a mãe, eu fiz uma entrevista com a mãe, e ela me contou um pouco de tudo que tinha acontecido, né, com ela. Ele era o filho mais velho e tinha uma irmãzinha, e a mãe, quando engravidou da filha, da irmã, ela teve várias complicações, e essas complicações, tanto durante a gestação, teve que fazer muito repouso, não podia pegá-lo, ele um bebê praticamente, uma criança de 2 anos. O parto da mãe teve N complicações, ela não voltou imediatamente para casa. Quando ela voltou, tinha muitas dores e o contato dela com ele ficou muito debilitado. A dificuldade dela também de cuidar da pequenininha, e aí o que acontecia, né? Quando eu fiz a sessão, apareceu para mim um medo, um pavor de mulheres grávidas. E lógico, né, depois de uma entrevista com a mãe, eu entendi por que era esse problema, por que era esse trauma que ele vivia. Então, aconteciam algumas coisas e ele surtava, ele ficava extremamente agressivo. Lógico, uma criança que perdeu a mãe muito cedo, no sentido de afeto, de carinho, de cuidado, a mãe pouco disponível em função do problema de saúde, então, assim, muita dor, muita dificuldade. E óbvio, aí teve um conflito gigantesco
entre os dois, e aí a gente começou todo um trabalho voltado para essas questões. Lógico que a mãe também tinha as questões dela para lidar com ele, né? Então, assim, quando a gente fala de relacionamento, é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu estou falando de um relacionamento mãe e filho numa situação que não teve saída, não teve alternativa. As coisas aconteceram de tal forma que tanto o garoto teve que passar por essa situação quanto a mãe. Mas há também uma outra questão nos relacionamentos que tem muito a ver com a questão do respeito. Dos relacionamentos, eu vou falar um pouco do homem e da mulher, né? O relacionamento afetivo, a gente tende, às vezes, a descarregar nessas pessoas que a gente mais ama tudo aquilo que a gente fica bravo, com raiva, frustrado. É como se nós tivéssemos uma certeza de que essa pessoa não vai embora. Só que a gente começa a magoar, a minar a relação. E algumas pessoas, e eu pego isso muito no consultório, vêm de uma forma dizendo o seguinte: às vezes a gente começa a discutir e um acaba ofendendo o outro. E o respeito, ele é fundamental para que você tenha um bom relacionamento. Por que eu estou dizendo, né? Porque quando você não respeita a pessoa que você ama, a pessoa que você convive, a pessoa que você compartilha a sua vida, o amor não flui. A gente começa a perder algo muito importante, que a gente começa a criar mágoas, né? E veja bem, quando você fala, tem pessoas que têm o hábito de falar com os amigos e aí de xingar, e isso é normal, mas a gente tem que cuidar das nossas relações afetivas, das pessoas que estão muito próximas, com mais amor, com mais respeito. Evitar xingar, evitar ofender, evitar discutir na hora que você está bravo, nervoso. Por quê? Porque você vai extrapolar, você vai falar coisas que não precisa. E quanto mais essa relação ficar fragilizada no sentido da agressão, no sentido... E pode ser que você fale um monte e o outro não diga nada, mas não quer dizer que o outro não está sentindo, não quer dizer que o outro, porque te trata normalmente, não guardou aquela mágoa, aquele ressentimento. E isso vai distanciando, vai abrindo um abismo entre as duas pessoas. E esse abismo, quando ele existe, é muito fácil romper, né? E romper no pior sentido da palavra, romper com raiva, com agressividade, e quem paga normalmente a conta são os filhos, que tá tudo errado, porque filho não tem que se meter em briga de pai e mãe. Filho não tem nem que saber, não tem nem que ver a discussão do pai e mãe. Eles precisam ser respeitados, eles precisam ficar no lugar deles. Quando um filho vê um pai agredindo a mãe ou a mãe agredindo o pai, naturalmente ele vai tomar as dores de um ou do outro. E aí a gente começa também uma dificuldade em estabelecer o respeito. Onde não tem respeito, não tem equilíbrio, não tem amor, não circula o amor. Se eu desrespeito meu pai porque ele é agressivo, porque ele critica minha mãe, ou ele xinga minha mãe, ou ele bate na minha mãe, a minha relação com ele está comprometida. E mais do que isso, a minha vida também está comprometida. Então, eu preciso olhar para o meu pai, para minha mãe, com respeito e deixar o que é deles com eles, né? Mas a gente tende a proteger, a tomar as dores, a entrar no meio da confusão, a criar uma briga, né, em partido de um ou do outro. E isso nos coloca numa posição muito vulnerável, porque se vocês ampliarem a lente de vocês, se vocês olharem com, assim, coração aberto, mente aberta, vocês vão ver que provavelmente o que está acontecendo aí com você, com a tua família, com o teu marido, com os teus filhos, é um padrão.
e pode observar que se você olhar para trás, você vai ver o teu pai com conflito com o pai dele, e se você tiver informação, talvez o pai dele com o teu bisavô, enfim. Você vai ver que é um padrão que se perpetua. A nossa tendência a repetir esses padrões é muito forte. Por quê? Porque está no nosso código genético. Você vem com essa herança, você vem com uma herança da família. Queira ou não, goste ou não, muitas vezes a gente nega o pai ou a mãe porque não suporta o que eles fazem. E aí qual é a nossa postura? Eu não vou fazer nada do que a minha mãe faz. Do jeito que minha mãe faz, eu não vou fazer. E a gente tenta fazer o oposto. E na medida em que a gente vai educando os nossos filhos, nós vamos percebendo também que a gente faz muita coisa que a nossa mãe fazia e a gente não gostava, porque é um padrão, porque a energia das mulheres da minha família estão no meu campo, fazem parte de mim. Consciente ou inconscientemente, eu vou respeitar e honrar isso fazendo igual. Queira ou não, goste ou não. É absurdo isso que eu estou falando. Tem uma característica que eu não gosto da minha mãe e de repente eu me percebo fazendo exatamente aquilo. Eu não controlo, é algo maior que eu. E quanto mais eu detesto aquela característica ou aquela pessoa, quanto mais conflito eu tenho, mais grudado eu estou na pessoa. Quando eu olho de frente a pessoa, quando eu tenho a capacidade de entender, de aceitar, de tomar aquilo sem julgamento, sem avaliação, sem crítica, de olhar minha mãe como ela realmente é, olhar o meu pai como ele realmente é, cheio de defeitos, mas também tem um monte de qualidades. E tudo bem, e tá tudo bem. Se eu tiver essa abertura, essa capacidade, essa consciência e, principalmente, respeitar e ficar no meu lugar de filha, com certeza eu vou me distanciando desses padrões. Quanto mais raiva, quanto mais revolta, eu estarei mais próxima desses padrões. Eu vou ter comportamentos muito semelhantes àqueles que eu critico, àqueles que eu sempre recriminei. Por quê? Porque é inconsciente. Quando eu vejo, eu já estou falando, eu já estou fazendo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: uma das coisas que a gente precisa ter muito claro, né, é não tomar partido. Você não sabe, você não tem como avaliar o que está acontecendo, tanto com uma pessoa ou com a outra, com seu pai ou com a sua mãe, ou com, às vezes acontece dos pais se envolverem na vida do filho. O filho já está casado, o filho já está seguindo lá o caminho dele. E a mãe acha, ou o pai acha, que ele tem que agir dessa ou daquela forma. Também não tem. O filho está seguindo a história dele, né? E a gente tem que soltar também, a gente tem que liberar, a gente tem que deixar fluir, porque essa é a vida. A gente só cresce quando a gente está consciente do que a gente está fazendo conosco e principalmente respeitando o outro. Às vezes você vê uma cena, né? Eu vou dar um exemplo. Esses dias no consultório eu atendi a mãe de uma pessoa que tinha uma profissão, casada com um médico. Ela adoeceu, ela se distanciou, ela excluiu a mãe da vida dela, dessa nova família que ela constituiu com o marido. O marido já tinha um outro casamento e nesse segundo casamento não tiveram filhos. E marido branco, a mulher mais mulata, a mãe mais mulata, e a mãe sempre achou que a filha, de alguma forma, tinha vergonha, enfim, era uma família mais humilde, mais pobre, enfim. Mas ok, a mãe respeitou, manteve a distância, de acordo com o que a filha estabelecia,
E a mãe me trouxe uma preocupação absurda com a filha, porque ela estava muito doente. Doente a ponto da perna estar gangrenando. O marido médico. E aí você fica assim, poxa, mas se a pessoa é médica, como é que deixa a mulher nesse estado, em casa, sozinha? Né? E a mãe soube porque a filha pediu ajuda para outra irmã. E a mãe soube por esse intermédio. Foi visitar a filha num hospital, num corredor, porque a filha não tinha convênio médico. A mãe não tinha a menor ideia do que estava acontecendo na vida da filha e ela estava muito aflita. Né? E é compreensível isso, é muito compreensível que ela estivesse extremamente aflita, preocupada, angustiada, não só com a saúde física, mas com a saúde psicológica, emocional da filha. E aí, quando a gente ouve uma história dessa, a primeira coisa que dá é uma sensação muito ruim de querer julgar esse marido, de querer criticar esse marido, de onde já se viu esse cara deixar essa mulher desse jeito. Esse padrão é que a gente precisa interromper. A gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente precisa ouvir e, com muito amor, respeitar o que está acontecendo. E lindo porque essa mãe, independente da aflição, da dor, da angústia que ela estava vivendo, ela estava respeitando o desejo da filha, que era que ela não se envolvesse com absolutamente nada. Então, assim, é difícil não julgar, mas é isso que a gente tem que praticar. E quando você julga, o que que acontece? Você se conecta com aquele problema, você se conecta com a raiva, e aquilo fica instigando, né? E você passa um tempo, você lembra da história, você fala, nossa, aquela pessoa... Você está conectado com aquilo, aquilo não é seu. Você tem, no mínimo, que mandar muito amor, muito respeito para essas pessoas. Aí sim, você está fazendo a tua parte. Aí você está ficando no seu lugar. Tem gente, né, que se coloca no lugar de ter que ajudar, de ter que fazer, de ter que levar. Não. Você só faz isso se a pessoa pedir, se a pessoa solicitar. Aí você faz, senão você fica no teu lugar. Esse é o seu lugar. Cada um de nós tem as nossas histórias, tem as nossas, os nossos aprendizados. A gente não precisa, né? Eu não estou dizendo que você tenha que ser egoísta e não olhar para ninguém, não ajudar ninguém. Não é isso. Muito pelo contrário. Você tem que ser amoroso com todo mundo. Mas você só ajuda quando a pessoa solicita. Senão você vai dar algo que a pessoa não precisa, e isso também é desnecessário, isso é infrutífero, né? Então, a pessoa não está com sede, você soca lá um copo de água nela e vai tomando, vai tomando. Não! É aí que a gente precisa ter muito claro qual é a nossa posição diante do conflito do outro e principalmente diante do que é nosso. E cabe a nós também não julgarmos, não criticarmos, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Por quê? Porque cada um é único e cada um está passando o seu processo como pode. Cada um faz o que pode. E se eu aceitar isso, eu tenho claro que eu também estou fazendo o que eu posso, eu estou fazendo o meu melhor. E mesmo que o melhor do outro, eu não gostaria que isso acontecesse, mas ok, é do outro. Então, é um pouco disso que a gente olha, né? A gente olha isso e com a expansão da lente, da visão, você começa a olhar de uma forma muito mais ampla, muito mais consciente, e isso te ajuda num processo de mudança significativo. E eu quero convidar vocês para conhecer o meu trabalho. Vou passar os meus telefones, 50 49 0863. Você pode me mandar um WhatsApp no 11 98 654 0880. No WhatsApp, eu vou convidar você para participar de um grupo no Telegram, onde eu vou trabalhar muito a tomada de consciência, vou dar algumas dicas. Nesse grupo também eu vou divulgar os meus eventos, como por exemplo agora, dia 8 de fevereiro, eu vou fazer uma palestra sobre a chave da coerência. E vai ser muito legal, porque é uma ferramenta quântica, é uma ferramenta onde eu vou mostrar para você que quando você manda um pensamento para alguém,
e um pensamento bom, com muito amor, e a chave é isso. A chave é um estímulo do amor, é ela que conecta a gente com o campo quântico e o campo quântico é conectado através do chakra cardíaco, principalmente quando o meu pensamento e o meu sentimento estão coerentes. Por isso, chave, a coerência. E eu vou fazer uma palestra para vocês com muita prática. Eu vou usar a chave, vocês vão sentir o sabor do alimento mudando, vocês vão sentir o músculo mudando, a energia muscular. Nós vamos fazer alguns testes de cinesiologia, que é um teste muscular, e vocês vão ver a mudança. Então aproveitem, é uma oportunidade muito legal. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu vou começar com a prática, depois eu vou para a teoria. Vai ser um sábado à tarde, começa às 15h30, dia 8 de fevereiro. Você precisa me mandar um WhatsApp no 11 98 654 0880. No meu canal do YouTube, Lucia Arantes, lá vocês vão ver um vídeo, é rapidinho o vídeo, é 1 minuto, menos de 2 minutos. É um vídeo onde eu faço um teste muscular para mostrar o efeito do celular, a nocividade do celular no corpo e usando a chave. A gente não precisa usar a chave para bloquear isso. Nós podemos criar um campo no celular que bloqueia isso. Mas vocês podem entrar lá no YouTube e vocês vão ver essa informação. No Instagram, Lucia Arantes, também vocês me encontram. No Face, Luci Arantes Oficial, lá vocês podem ter várias informações, muito conteúdo e podem me seguir, vocês vão ter muito conteúdo de mudança. O objetivo é que a gente tome essa consciência. Não é fácil não julgar, não é fácil você olhar para a pessoa que você gosta e está acostumado a xingar e engolir o xingo. Por quê? Porque isso é uma falta de respeito. E quando, presta bem atenção, quando a gente perde o respeito verbal, para a gente avançar para a agressão física é 1 milímetro. É uma relação de muita intimidade. Se você perde essa linha do respeito, para você quebrá-la, é muito mais fácil. Então, não aceite ser ofendida, ser xingada, ser humilhada, mas também não faça isso. Esse não é um tipo de relação saudável para ninguém, nem você com a pessoa que você ama, com o teu marido, que o objetivo é que vocês tenham um equilíbrio, né? Nem ele é maior que você e nem você é maior que ele. Em algumas coisas ele se sobressai, se destaca porque ele conhece mais, em outras coisas é você que se destaca. Assim vale para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, assim vale para qualquer pessoa. Quando a gente quer ser respeitada, a gente precisa respeitar o outro. A gente quer que as pessoas entendam qual é a nossa demanda, a gente tem sim que respeitar qual é a demanda do outro, mesmo que o outro me diga não. E aí é a minha capacidade de aceitar o que vem. Essa é a vida. E você não vai mudar nada, você não vai mudar ninguém. Agora, como você recebe isso e como você lida com isso, essa capacidade é tua, não é do outro. É você que vai lidar com isso, com essa situação chata, com essa frustração de uma outra forma. E isso é muito importante para você. Então, me manda um WhatsApp no 11 98 654 0880. Gente, Lucia Arantes Oficial, aguardo vocês lá seguindo a minha página. Um grande abraço, até semana que vem.